Boa noite a todos. O tema, a providência divina, é um tema amplo. Então nós vamos buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, alguns trechos dos ensinos dos Espíritos Superiores, do ensinamento do Cristo para nós, para que a gente possa ampliar o nosso entendimento a respeito desse tema que é tão interessante. Então, se nós observarmos aqui, esse primeiro slide, nós vamos ter o Livro dos Espíritos nos ensinando o seguinte: Deus, que é Deus? E não quem é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Atributos de Deus: eterno, infinito, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E essa imagem que nós colocamos, ela tem um motivo. Essa não é a foto da Via Láctea. Por quê? Nós não temos tecnologia suficiente para sair da nossa própria galáxia e tirar uma foto dela. Essa aqui é uma das bilhões de galáxias que existem no nosso universo infinito. Então, quando a gente vai fazer aquela visão de Deus, aquele velhinho barbudo, uma visão antropomórfica, que tenta explicar para nós Deus como sendo uma persona, nós não podemos, na atualidade, com os avanços científicos, com os esclarecimentos da doutrina espírita, ter essa visão mais antropomórfica. É necessário que a gente busque o entendimento da providência divina, também reconhecendo os atributos de Deus. Não esse velhinho, mas o atributo da eternidade. Nós somos, todos nós, espíritos, e espíritos imortais. Qual a diferença da imortalidade para a eternidade? Imortalidade porque nós tivemos o nosso momento de criação. Deus nos criou. Nos criou, ainda nem éramos espíritos. Enquanto princípios inteligentes, acabei apertando aqui, enquanto princípios inteligentes fomos criados e fomos estagiando nos diversos reinos ditos inferiores até adentrarmos ao reino nominal. Quando então adquirimos os atributos mais importantes do espírito, quais sejam o senso moral, o livre-arbítrio, a racionalidade, a capacidade de discernimento, o pensamento contínuo, todos esses atributos da criatura, nós já o detemos. E essa inteligência, essa racionalidade, porque todos nós temos a perfeição inata em nós. Nós não estamos perfeitos. Fomos criados perfeitos porque Deus, dentro desses atributos, soberanamente justo e bom, Ele cria a todos iguais. Iguais na condição de estarmos ainda dentro de um processo de ignorância, que depois vamos nos desenvolvendo e vamos atingindo um nível de racionalidade que hoje nos permite, agora, reconhecer o Pai, reconhecer a providência divina. Então, esse raciocínio de que nós somos criados perfeitos, mas não estamos perfeitos, isso também está dentro de toda a concepção de Deus, que a todos oportuniza e a todos deixa que se utilizem do livre-arbítrio como condição fundamental para que a gente possa tomar as nossas decisões e acelerar ou não o nosso processo evolutivo. O processo evolutivo ele corre pelo progresso intelectual, que todos nós estamos bem avançados, civilizatoriamente falando, né? Nunca estivemos tão em termos científicos, avançados quanto antes. Né? Hoje fala-se de inteligência artificial, fala-se de avanços no campo da ciência, da saúde, da medicina, da astronomia, porque nós estamos, inclusive, analisando essa imagem aqui, graças aos telescópios.
Antes era o Hubble, agora é o James Webb. Então essa tecnologia já avançou muito. Mas agora, enquanto humanidade terrestre, nós estamos, se a gente pudesse fazer, suponhamos que essa seja a foto da Via Láctea. Não é. Mas a gente estaria aqui, ó. Aqui tem o centro da galáxia, né? E nós estaríamos aqui, nessa região aqui. Para que a gente pudesse viajar de onde nós estamos, naquele braço ali da galáxia, até o centro da galáxia, seria necessário 26 anos-luz. Nós teríamos que viajar 26 anos na velocidade da luz para chegar ao centro. E se a gente observar, nós estamos mais aqui, mais próximos do centro, relativamente dizendo, do que da extremidade da galáxia, né? Então, para você ver, para a gente mandar algum equipamento para poder fazer essas fotos, ainda não temos tecnologia para isso. Mas um espírito puro, a despeito de espaço-tempo, um espírito puro como Jesus ele consegue fazer essas viagens intergalácticas pelo pensamento, pela velocidade do pensamento, que é maior do que a velocidade da luz. Os nossos cientistas da Terra acreditam que nada viaja acima da velocidade da luz. Mas nós sabemos, através da doutrina espírita e também da própria ciência hoje, calculando, né, algumas experiências em que a pessoa pensa, outra pessoa a 100 km de distância reconhece os pensamentos, compara-se o eletroencefalograma e percebe que uma mente interferiu na outra instantaneamente, calcula-se. E hoje a ciência começa a entender que sim, pode ser que o pensamento seja mais veloz do que a luz. Então, mas para a espiritualidade superior, como é o exemplo do Cristo, nós estamos aqui. Poeira estelar. Aqui, ó. Esse grãozinho de areia que está aqui, que é o planeta Terra, nós temos o nosso Sol, de quinta grandeza. Existem sóis muito maiores, né? Nós temos os planetas que circulam aqui ao redor do nosso Sol, que é o sistema planetário, né? Mas estamos numa condição ainda ínfima em termos de evolução. Porque o nosso mundo, nós temos o orbe terrestre, o planeta Terra. Nós temos o mundo. Qual a diferença de mundo para planeta? O mundo é composto pela humanidade, tanto dos espíritos que se encontram habitando neste planeta, desencarnados, é claro, quanto daqueles de nós, espíritos imortais, que nos encontramos no momento encarnados. Então, a providência divina nos legou Jesus, um espírito puro. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação, imaginemos, todos nós aqui ainda estamos na infância da evolução espiritual. Um espírito puro, ele atinge a maioridade, se formos fazer uma comparação com a nossa maioridade civil, 18 anos. Então, um espírito se torna puro quando ele completa 18 anos. Nós ainda somos crianças. O Cristo, ele é um espírito puro, mas ele já é puro há bilhões de anos. Tanto que ele teve, pela sua condição evolutiva, a capacidade de construir o orbe terrestre, retirando dessa nebulosa, né, que seria uma nebulosa próxima aqui, ele retira poeira, gases e atua diretamente com os seus prepostos na formação do orbe terrestre. Então, o Cristo estaria na maioridade, uns 50 anos. Nós, crianças, um espírito que acaba de adentrar a condição de pureza, 18 anos. Então, é só para vocês perceberem que a providência divina, seja em qualquer canto do universo, as leis são imutáveis. Então, a gente observa aqui que um dos atributos de Deus é a imutabilidade. As leis são imutáveis. Então, a física, a química, a biologia, todas essas ciências humanas terrestres, que nós estamos muito avançados na compreensão delas, são comuns por todo o universo. Percebe? Então, essa condição de eterno é porque ele não teve momento, ele é uma forma de falar, tá? Não teve momento de criação, porque é Deus, e nem terá fim, eternidade. Nós somos imortais porque nós tivemos um momento de criação e não teremos mais, diante da eternidade, fim, porque somos imortais. Entende? Então, quando a gente vai então falar da providência, é importante a gente avançar um pouquinho mais aqui para a gente buscar esse entendimento.
sob a providência divina. Deus nos legou, então, um espírito puro. Se pudéssemos fazer uma comparação com a igreja, não tem lá os anjos, os arcanjos? Então, o Cristo é um arcanjo, que é chefe dos anjos. Entende? Arque, do grego, significa chefe. Então, arcanjo. Então, a providência divina nos legou um arcanjo, um espírito puro, como governador espiritual deste orbe terrestre. Nós temos em todo o universo, por todos os planetas, nós temos Cristos também. Então, diante disso, como ele é o nosso governador espiritual, em toda a história da humanidade, seja no Ocidente, seja no Oriente, sempre recebemos os missionários, os espíritos missionários, que alguns podem chamar de profetas. Não se importa, não importa a denominação. Lá no Oriente nós tivemos vários, Buda, vários exemplos. Então, o governador espiritual do planeta Terra, na história da humanidade, né, de 12 mil anos para cá, que se intensificou o progresso através também da chegada de espíritos mais avançados de outros orbes, de outros mundos, que de lá saíram exilados, porque muito avançaram intelectualmente, mas decaíram moralmente. Então, esses Cristos, diante da providência divina, eles recebem, acolhem espíritos que saíram de outros mundos, que algum Cristo precisou fazer com que aqueles espíritos passassem pelo processo do exílio. Está vendo o planejamento de Deus para nós? Se nós, 12 mil anos atrás, ainda vivíamos nas cavernas, houve a necessidade, então, de recebermos espíritos mais avançados intelectualmente, que fizeram avanços científicos, mesmo que seja pelos processos das guerras e da tecnologia que se desenvolveu graças a esses conflitos. Então, aí nós tivemos, 1.500 anos antes da vinda do nosso mestre, nós tivemos Moisés. Moisés representa uma outra revelação. Ele veio, juntamente com os profetas, 1.300 anos antes da vinda do Cristo, porque Moisés é um dos profetas. Ele veio trazer para nós, diante daquele contexto da humanidade daquela época, recém-retirados da escravidão no Egito, onde havíamos passado 400 anos de escravidão, os hebreus, dentro do planejamento divino, da providência divina, aqueles de nós que estávamos ali naquela região do Egito, que conseguimos nos libertar da escravidão, Moisés, naquele momento propício, ele veio trazer para nós também a revelação das leis divinas, juntamente com leis civis, porque éramos ainda muito embrutecidos. Havia necessidade, naquela época, de que ele colocasse o decálogo com aquelas normativas. Não roubarás, não cometerás adultério. Todas aquelas nãos que hoje, pedagogicamente, estão um pouco ultrapassados, porque uma criança, se você tentar educar uma criança, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, a criança nem te dá atenção. Por quê? É uma pedagogia que era apropriada para a época, mas hoje não. As crianças, a gente tem que falar assim, se você subir aqui, pode acontecer de você cair, aí você vai quebrar o bracinho, você não vai poder ir para a escola por um tempo, vai ficar sem ver seus amiguinhos. Então, a pedagogia, que é hoje a pedagogia do amor, ela sofreu alterações porque os usos, costumes e avanços também ocorreram. Desde a chegada dessas centenas de profetas do passado, culminando com Moisés, o último profeta da Bíblia dos Hebreus, salvo engano, foi Zacarias, 200 anos antes da vinda do Cristo. Mas todos eles contribuíram para a composição da Bíblia, e esse livro, tão importante para a humanidade como um todo, ela trouxe avanços, porque não mais estávamos nas condições agora de umas condições civilizatórias de duelos, de agressões. Nós chegamos a um tempo agora, com o nascimento do Cristo, um tempo em que ele ensinou para nós a lei de amor. Já não era mais o Deus punitivo, Senhor dos exércitos, que iria destruir os nossos inimigos,
falando em termos do monoteísmo e dos hebreus. Agora, Jesus já vem ensinar para a gente, diante da providência divina, a lei de amor, que somos imortais. Naquele diálogo com Nicodemos, na Bíblia, é interessante porque o doutor do Sinédrio não entendeu quando Cristo falou que, em verdade, é necessário que nascemos de novo. Aí ele pergunta, mestre, mas como um homem já velho como eu pode entrar de novo no seio da minha mãe? Aí ele fala, mas se você que é um doutor da lei não compreende, quer dizer, as verdades que ele veio trazer para a gente, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um espírito dessa condição, um espírito puro, entende a natureza e os atributos de Deus. Nós ainda não temos capacidade para isso. Nós precisaremos desenvolver um sentido que nos falta, que é um sentido que todos temos, mas ainda em condição embrionária, que é a intuição. A partir do momento que nós desenvolvermos intelectualmente, moralmente, os nossos sentimentos, nós vamos evoluindo, vamos nos tornando espíritos melhores, espíritos superiores. Algum dia atingiremos aquela fase da maioridade, né, que a gente fez uma referência aqui com 18 anos. Quando nos tornarmos espíritos puros, aí sim compreenderemos melhor os atributos de Deus. E quanto mais se avança na compreensão das leis divinas, mais a gente sente aquela necessidade de fazer o bem, de progredir, de buscar, de alterar objetivos na vida. Porque se nós estamos alienados, estamos passando por uma crise de percepção na humanidade em que se busca desenfreadamente o prazer e a felicidade na posse das coisas, que são passageiras, são efêmeras. Então o próprio Cristo já nos ensinou que o que os ladrões roubam, as traças corroem e a ferrugem, isso não é o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro, aonde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Quer dizer, a felicidade de um espírito puro está justamente nas aquisições que ele fez. E essas aquisições do espírito imortal estarão conosco, aonde quer que nós estejamos. Esse é o verdadeiro tesouro. Esse é o verdadeiro objetivo que nós devemos traçar em nossas vidas. Pouco a pouco, progredindo intelectualmente, moralmente, e conseguindo, então, uma evolução espiritual, que é a resultante. Então, se a gente pega aqui um plano cartesiano e coloca o eixo X, progresso intelectual, o eixo Y, progresso moral. A resultante, que é esse traçado aqui, né, quase que uma hipotenusa mesmo, é crescente o processo de evolução. Então, nós vamos nessa condição de mundo de expiação e provas, vamos nos arrependendo dos erros que cometíamos, agora já não quero mais fazer essas mesmas coisas. Esse processo vai me trazendo reformulações. Aquilo que eu fiz de errado, por ter me arrependido, agora eu abro uma porta de oportunidade, ou várias portas de oportunidade para o processo da reparação. Se eu infringir as leis divinas, eu tenho que me reparar com elas. Nenhum dos nossos pensamentos, atos, falas, qualquer situação que a gente vivencia no mal, que a gente vivencia na vida, que a gente tenha feito mal, a gente haverá de reparar diante das leis divinas. Então, a gente percebe isso, parte em busca da principal luta, que é a luta contra nós mesmos. É a luta contra o homem velho. Agora eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir, eu quero me tornar algum dia um espírito superior, quiçá um espírito puro, mas toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Se nós estamos numa condição ainda de inferioridade, de imperfeição, apesar de sermos perfeitos, porque somos criados por Deus, mas a gente vai se esforçando. A partir do momento, então, que eu desperto para essa necessidade, eu vou lutar o bom combate, que Paulo se referia. É lutar contra mim mesmo. Não é contra o meu colega de trabalho para superá-lo, para poder ter a promoção, aumento, tal. Eu não tenho que buscar superar o outro, eu tenho que superar a mim mesmo. Com essa aquisição verdadeira pela busca das questões intelecto-morais. Então nós temos aqui, essas revelações. Moisés, Jesus, a doutrina espírita, ela veio para a gente no século XIX trazer esclarecimento. Então, se hoje nós estamos aqui falando de questões filosóficas, espiritualistas, até o século XIX não havia nenhuma religião
que tratava desses assuntos com esse nível de esclarecimento, trazendo para a gente, Jesus trouxe, não fundou uma religião, ele trouxe uma lei de amor. A boa nova, o evangelho, são ensinamentos morais. Então nós não temos que nos preocupar, mas a gente pode ler, interpretar, obter os ensinamentos dos livros sagrados, mas hoje nós estamos no momento que a gente precisa, de alguma forma, também fazer contemporaneizar o conhecimento que foi trazido pela Bíblia e pelos profetas do passado. Hoje nós temos que ampliar o nosso raciocínio, o nosso entendimento, e a doutrina espírita foi muito importante nesse sentido. Né? Por quê? Ela trouxe essa ideia de como é a vida no plano espiritual, essa ideia de que morre o corpo, mas o espírito desencarna e continua, a anterioridade das existências, a pluralidade das existências. Então, antes do berço e após o túmulo, todos nós temos na nossa trajetória, somos herdeiros de nós mesmos, então as aflições que passamos hoje podem ser causadas por situações que nós promovemos na atual existência, mas podem ter sido causadas em existências anteriores, porque Deus nos deu a vida. A vida é uma só. Quando eu falo assim, eu tive muitas vidas, não há problema em falar isso. Mas o mais correto seria falar assim, eu tenho uma vida que Deus me deu a partir do momento que eu fui criado, enquanto princípio inteligente que depois adentrou ao reino nominal. A vida é uma só. Mas nós temos muitas existências, muitas experiências, ora na carne, ora fora dela. A carne, a reencarnação é necessária, porque nós viemos com a bênção do esquecimento, nós viemos com toda a nossa bagagem, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, da agora para frente, se a gente quiser ser mais feliz, que a gente possa semear boas sementes para colher frutos doces no futuro. Então, só depende da gente. O presente é o mais importante, a vida é um presente. E nós iremos, então, projetar o nosso futuro mais triste ou mais feliz, dependendo das nossas decisões e dos nossos objetivos. Eu traço um objetivo, ainda muito imperfeito, eu erro muito? Erro, mas pelo menos eu tenho um objetivo de ser melhor. Então, o que Deus quer de nós, que Jesus e a espiritualidade amigos, nossos espíritos protetores querem de nós e nos influenciam a todo momento, é para que a gente possa tomar boas decisões e essas resoluções sejam de realmente acelerar o passo para o nosso progresso espiritual. Então, aqui a gente falou um pouco da pluralidade das existências. Isso aqui é uma parte interessante. Simpatias e antipatias entre os membros de uma família. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Então, a providência divina, quando vamos falar de projeto reencarnatório, de nova oportunidade, porque Allan Kardec, nas obras básicas, ele nos fala da lei de progresso, que é necessário nascer, viver, morrer, renascer, mais uma vez, e esse processo é contínuo, eterno. Então, essa lei de progresso nos fala disso, que às vezes é necessário a gente ser reunido dentro do mesmo lar, no ambiente de trabalho, não importa, mas da gente se reencontrar com os afetos e os desafetos. Isso faz parte da providência divina. Quando então teremos a oportunidade, se fomos vítimas no passado, teremos a oportunidade agora de perdoar e na convivência, pelo exemplo do perdão, a gente demonstrar, igual falou aqui no texto, que é possível, pela lei de amor, nós nos harmonizarmos. Então, se nós, na verdade, não fomos vítimas, mas fomos algozes, e agora a gente se reencontra com as vítimas, e fica essa animosidade, onde muitas vezes a gente não sabe, não entende, por quê? Por quê? Eu me encontro com uma pessoa, mesmo que não seja com laço consanguíneo, mesmo que não seja no ambiente do trabalho, eu me encontro com uma pessoa e desperta uma animosidade que eu não sei explicar. A doutrina espírita, né, ela nos explica que
essa experiência negativa do passado em que um prejudicou o outro fica gravada em nossas mentes. Mente e cérebro são entidades diferentes, vamos dizer assim. Nós temos o cérebro como um instrumento de manifestação, um corpo físico, que, quando vier o processo da morte, graças à lei de Lavoisier, todo esse corpo, todos esses 32 elementos químicos que compõem esse corpo voltarão a fazer parte da natureza, mas o espírito permanece. Então, quando eu tive uma experiência negativa, ficou gravado na mente do espírito. E quando se reencontra, essa energia, digamos assim, negativa, com ausência de alguma palavra melhor para falar, mas interpretemos assim, essa animosidade que existia, ela desperta, ela aflora. E eu não entendo, porque é a primeira vez que eu encontro com a pessoa, do contrário também, a simpatia também aflora quando a gente reencontra. Está vendo? Então, a providência divina sempre vai fazer isso conosco. Vai nos oportunizar situações que a gente possa fazer o processo da redenção, seja como vítimas ou como algozes, e buscar a evolução. Avançar aqui mais um pouquinho. Esquecimento do passado, nós já falamos um pouco também. Aqui, ó. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Aqui usou o termo vidas anteriores, né? Mas a gente prefere usar o termo existências anteriores. Então, quando a gente pensa assim, aquela curiosidade, o que será que eu fui no passado, né? O que eu fui nas outras existências? Não importa. Isso é mera quando a gente fala que a gente está com curiosidade, né? O que importa é o que nós somos. E nós fomos, se nós tivermos o discernimento, se nós tivermos a humildade suficiente, porque o orgulhoso não reconhece as próprias mazelas. O humilde, sim. Então, se a gente buscar a humildade, se a gente buscar compreensão de quais são os nossos pendores na atual existência, a gente vai saber quem que a gente foi. No passado mais remoto, difícil, mas no passado mais recente, sim. O que nós podemos ter feito? Quais que são as nossas mazelas, as nossas viciações, quais são as nossas virtudes? Todos nós temos. Né? Nós temos virtudes e temos vícios. Qual que vai predominar em nós? Mais uma vez, quais os objetivos que eu tenho? Eu tenho o objetivo de crescer financeiramente, ótimo, importante, mas será que é esse o único moto da minha vida? Será que eu quero também crescer financeiramente, mas também compartilhar essa riqueza, gerando emprego, renda, colaborando, propiciando estudo para os meus colaboradores, acolhendo seus filhos? Quer dizer, eu estou usando a riqueza, o dom de Deus, né? Essa é um empréstimo, na verdade. O próprio corpo é um empréstimo. Nós somos usufrutuários do corpo físico que nos utilizamos atualmente. A riqueza é a mesma coisa. Então, se a gente mal utilizar, né, essa providência que Deus nos proporciona, porque aí é um ledo engano. É a gente achar que nós somos superiores ao outro porque a gente tem um carrão, que eu sou superior ao outro porque eu tenho 3 faculdades, tenho mestrado, doutorado. Aquele que, quando Sócrates foi questionado, nós fomos em Delfos e o oráculo nos disse que você é o homem mais inteligente, mais sábio que existe no mundo. Aí ele falou assim, se vocês estão falando, eu só sei que eu nada sei. Então, a condição de sabedoria de Sócrates, realmente, né, quando ele fala que eu só sei que nada sei, quanto mais a pessoa avança intelectualmente, em riquezas, avança moralmente, mais ela percebe que nada sabe ainda diante desse universo, dessa escala de espíritos, que tem uma escala infinita até atingir a perfeição. E mesmo aqueles que atingem a perfeição, tem aqueles outros que estão há bilhões de anos na condição de perfeição, a exemplo de Jesus. Entende? Então, para que se ter o orgulho de posses que são passageiras? É isso que a doutrina espírita nos ensina. Então, com relação a quem nós fomos, se nós fomos da realeza, ou se nós estamos numa condição de pobreza, tudo isso também faz parte da providência divina. As oportunidades de experienciar nascer num corpo de homem, nascer num corpo de mulher, possuir a riqueza,
estar na condição de pobreza. Tudo isso faz parte de um planejamento de Deus para que a gente possa, experienciando cada uma dessas situações, burilar os nossos sentimentos e a nossa razão. Então aqui a gente falou também um pouquinho de materialismo e espiritualismo. Aqui fala o seguinte: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que nos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Então aqui está falando para a gente que as nossas faculdades ainda são limitadas, mas a doutrina espírita, como uma revelação, fazendo parte dessa providência divina, ela veio nos trazer esclarecimento, uma filosofia espiritualista sobre o que realmente importa. É nos enriquecermos aqui, a verdadeira e única existência, é a existência espiritual. Nós saímos do plano espiritual, estamos aqui momentaneamente, daqui a pouco estaremos retornando. Então a pátria verdadeira é a pátria espiritual. Seja lá, seja aqui, o importante é a gente progredir e evoluir. Então é realmente uma dádiva que Deus nos oferece. O esquecimento é necessário e também um pensamento espiritualista. Não estamos falando de religião, tá, pessoal? A humanidade toda, a partir do momento que deixar de ser muito materialista e passar a ter concepções, fazendo uma aliança da religião com a ciência, e as outras religiões também avançarem com essas concepções espiritualistas, esclarecendo, falando que realmente fora da caridade não há salvação, e essa palavra salvação também é muito relativa, porque a salvação ela não vem de fora para dentro, é construção íntima de cada um de nós. Então, esse esclarecimento hoje nós já temos. Agora, a gente tem que partir realmente para essa meta de buscar o nosso desenvolvimento. Expiação e provas. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo que vos exige ele. A providência divina aqui, sofrimento, dores, enfermidades, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, dificuldades no lar, as vicissitudes, as alternâncias, as catástrofes, como nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, em várias regiões do mundo, todas essas condições podem ser alavancas de progresso para a humanidade. Quando você colabora coletivamente, você adquire méritos junto a Deus. Quando você colabora no seu ambiente doméstico, você adquire méritos junto a Deus. Quando você colabora na sociedade em que você vive, você adquire méritos junto a Deus. Então, é um balanço patrimonial que só tem uma forma de a gente se tornar feliz. É trabalhar no bem. Porque quando a gente faz isso, o nosso saldo vai ficando positivo. Do passado trazemos um saldo negativo, mas o amor cobre uma multidão de pecados. Não apaga, é diferente uma situação da outra. Tudo que fizermos, haveremos de reparar, no passado, mais remoto ou mais recente. Mas quando se fala que cobre uma multidão de pecados, Jesus quer dizer para nós o seguinte, que em amando, em adquirindo mérito, você passa também naqueles espíritos que nos circundam, né, os espíritos superiores, os espíritos protetores, eles passam a nos amparar mais diante da dificuldade. Não acolhendo, segurando e empurrando. Não, cada um deverá carregar a sua própria cruz. Esse também é um ensinamento importante do Cristo para nós. Por quê? É adquirir mérito pelo esforço pessoal. Por isso que a todos Deus cria perfeitos, mas cria também numa condição de simplicidade, de ignorância não de ser
nervoso, né? Eu estou falando assim, de ignorar mesmo as coisas, né? Então, todos são criados iguais. E a partir do esforço de cada um, um evolui mais rápido. O outro fica numa condição, muitas vezes, de inatividade. Não há retrogradação do espírito. Existe só uma situação em que, pela lei de progresso, todos vamos evoluir, mas alguns permanecem estacionários por mais tempo. Mas todos vamos evoluir. Então, é isso que está falando aqui para a gente. Ó. O sofrimento, as dificuldades são provas. E a gente tem que se aproveitar disso para alavancar o nosso progresso. Não encarar a vida abaixando a cabeça, pensando no autoextermínio. A gente, às vezes, já teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estavam pensando em suicídio. E a primeira coisa que eu falei com ela foi isso. Você tem que pensar na providência divina, nas bênçãos que você recebe. Você tem que pensar que você tem uma família, você tem um esposo, você tem um lar, você tem um trabalho. E tem que pensar também que a primeira decepção da pessoa que suicida é saber que não tem como você acabar com a própria vida. Porque somos espíritos imortais. Você acaba com o corpo. Então, quando eu falei isso com ela, aí ela meio que teve um choque, assim, gente, a primeira decepção que eu vou ter é saber que eu vou continuar existindo. Porque o sofrimento era tamanho que ela queria, ao buscar o autoextermínio, e acabar com o sofrimento. Mas nós iremos carregar conosco, novamente, virtudes e mazelas, onde quer que estejamos. Então, a busca pelo autoextermínio é uma das principais faltas que se pode cometer contra os desígnios de Deus, contra as leis divinas que são perfeitas por todo o universo. Então, quando a gente comentou isso com ela, aí ela meio que reformulou um pouquinho. Graças a Deus parou de falar nisso. Então, avançar mais um pouquinho. Sofrimentos aqui a gente já falou também. Fé, caridade e aperfeiçoamento. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Aqui está falando para a gente o seguinte, ó, já me perguntaram uma vez, a gente evolui também no plano espiritual? Com certeza. A gente evolui reencarnado? Com certeza. Ambas as condições, na erraticidade ou na matéria mais densa, nós temos oportunidades. Mas é na matéria mais densa, reencarnados, passando pelo processo da prova, da expiação, dos sofrimentos, que a gente pode mais rapidamente buscar o progresso e a evolução. Né? Então, aqui, através da fé, esperança em dias melhores para todos nós que estivermos passando por sofrimentos muito intensos, dias melhores virão. A gente tem que ter fé. A lei de amor, a caridade é filha do amor. Então, se eu quiser ser melhor, deixar de estar numa condição, às vezes, de depressão, de tristeza, a gente vai encontrar a felicidade quando a gente começar a fazer o bem. Só um abraço que você recebe por você ter feito algo de bem para alguém, aquilo ali já meio que, aquela nuvem aqui escurecida que estava ali, espiritualmente falando, né, no perispírito, aquilo ali vai se dissipar, boa parte, só com aquele abraço. Então a gente vai encontrar a felicidade quando a gente descobrir. Eu não estou falando de assistencialismo social, eu estou falando de assistência social, de dar um abraço fraterno, de dar o ombro, o ouvido, algumas palavras de encorajamento. Então, a gente vai caminhando e encontrando. Então, a providência divina nos coloca todos juntos para nos ajudarmos mutuamente. Mas se a gente é uma sociedade egoísta, cada um por si, eu não estou nem aí para o que está acontecendo lá no Sul, aí, infelizmente, dentro da lei de causa e efeito, as consequências que uma sociedade egoísta vai sofrer, muito materialista, que quer fazer guerra, quer vender armamento para o mundo todo, quer enriquecer, né, em cima de condições como essa, infelizmente ali haverá uma necessidade também dentro da providência divina de reparação coletiva daquele povo.
Agora, do contrário, se é um povo harmônico, que busca o progresso científico em todas as suas extensões e busca também fazer o bem, acolher outros países, pessoas que estão aí atravessando os oceanos por causa de conflitos, buscando um refúgio. Algum país fecha as portas, o outro país abre as portas, mas com alguma limitação, porque tem que olhar também as questões, né, econômico-financeiras e todas as consequências que podem haver de você ter um excedente. Então, se todos os países pudessem fazer um pouco, não haveria fome na humanidade, não haveria armas, não haveria necessidade de tantas armas, não haveriam guerras. E a gente está caminhando dentro da providência divina para essa condição. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Hoje vivemos um mundo de expiação e provas, em que o mal ainda, de alguma maneira, predomina. Mas eu acredito que o mal ainda ele é mais audacioso, não é que ele tem maior quantidade. Se você pega, por exemplo, uma cidade, ou vamos pegar uma comunidade igual a Rocinha, 200 e poucos mil habitantes ali, os milicianos, os traficantes compõem 1% daquela população. O restante são pessoas trabalhadoras. Que tem propensão a fazer coisas erradas? Tem, como todos nós temos. Mas se a gente, enquanto sociedade, der educação, né, se a gente educar a criança, a gente não precisará punir os adultos. Então nós vamos caminhando, essa frase não é minha não sei de quem que é, não sei se foi Pitágoras, não sei, mas eu só parafraseei, né, esse pensador, porque naquela comunidade ali predomina, na verdade, não é o mal. Tá vendo? Então esse mundo de expiação e provas não é que é porque eles são mais audaciosos, então tem maior evidência. Mas vai chegar o dia, dentro da providência divina, que todos nós, colaborando na seara do Cristo, trabalhando pela educação dos nossos filhos, melhorando a qualidade, né? Enaltecendo os valores do patriotismo, os valores da moral, da ética, dia chegará que essa humanidade ela vai estar transformada. E nós estamos caminhando para esse mundo de regeneração, que algum dia vai chegar, mas vai depender do nosso esforço, tá vendo? Mas Deus coloca nas nossas mãos. E a nossa sociedade, a humanidade terrestre já despertou. Algumas nações belicosas ainda estão muito com esses líderes, mas se você for ver bem, a população em si não gostaria de ver aquela mazela da guerra. Os seus filhos indo para a guerra morrerem. Mas alguns líderes, alguns comandantes, né, de forças armadas ainda pensam nisso, né, em dominar, conquistar. Mas dia chegará, dentro da providência divina, que nós teremos uma humanidade em que vai predominar o bem. As nossas cadeias terão menos pessoas, você vai poder passar pelos bairros que antigamente eram considerados perigosos. Essa rua aqui não passa nela à noite, não. Mas vai chegar uma época, não sei, daqui décadas, mas vai chegar, graças à providência divina, que vai nos instruindo, vai nos inspirando bons pensamentos, e a humanidade toda vai mutuamente se ajudando, e a gente vai partir para essa realidade. Vamos ser otimistas. A gente tem que ser realista? Tem, para enxergar o quadro em que vivemos, mas também a gente tem que ser positivista, né, vamos dizer assim. Não positivista, a gente tem que ter fé num mundo melhor. E vai depender de cada um de nós. Porque Deus está nos amparando. Jesus está no leme dessa nau terrestre. Então, vamos seguir com ele para poder fazer o bem, né? E crescer e progredir. Ok, pessoal? Então, alguns slides a gente tinha para frente, mas nós já temos aqui 47 minutos e o tempo que nos foi dado eram 45. Então, a gente agradece a oportunidade de estarmos todos aqui falando sobre a providência divina, que nós possamos todos os dias, ao acordarmos, agradecer a bênção, ao deitarmos, agradecer a bênção, ao estarmos na vigília, né, convivendo com os nossos amigos, agradecer a Deus. Esse sentimento, como é que eu poderia falar quando uma mulher passa e admira uma rosa, admira o céu, né, um homem também, é uma questão da gente ter um despertamento para as coisas de Deus, né? As coisas da terra são importantes,
mas não são mais importantes que as coisas de Deus.